Então vamos lá, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre como estudar. Esse é um tema que a galera sempre me pede lá no meu Instagram e eu resolvi trazer ele aqui no YouTube porque eu consigo mostrar todas as estratégias práticas, dizer a maneira como eu organizo a minha rotina de estudo e além disso ajudar você aí que talvez está tentando passar em um concurso, está buscando passar na residência, no caso da galera que faz medicina, que eu sei que costuma estudar bastante também. Enfim, você que de alguma forma quer potencializar os seus estudos, fica aí no vídeo porque eu vou ser bem prático e trazer as coisas de uma forma bem direta. Antes disso, só vou pedir que você me acompanhe por aqui, né? Se inscreva no canal, tô toda semana aqui no YouTube falando de psicologia e comportamento humano, lá nas minhas redes sociais também, no Instagram diariamente, no TikTok quase todos os dias com o bônus de responder os comentários dos seguidores em vídeo. Caso você queira me acompanhar por lá, tenha alguma dúvida, eventualmente posso fazer um vídeo respondendo você também. Vamos lá então, gente. A primeira coisa que você precisa para estudar, conseguir estudar bem, é atenção. E eu vou dividir a atenção em duas partes. Uma primeira parte que vai ser voltada para o ambiente ao seu redor, como organizar o ambiente para que você tenha mais atenção, e uma segunda que é a partir do momento que o ambiente já está organizado e você já está no comportamento, você aplica uma técnica específica que vai envolver a divisão de tempo de estudo para que a sua atenção consiga ser mantida por mais tempo. Ó, quem que apareceu para gravar o vídeo? Dá oi pro pessoal. Fala, oi, pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre como estudar. Tá cheiroso, foi no pet shop esses dias. Tá aqui no chão, tá? Então é o seguinte, como organizar o seu ambiente para que você consiga estudar melhor. Cientificamente falando, isso aqui que eu vou apresentar para vocês se chama manejo de contingências. Você está organizando o seu ambiente de uma forma que ele favoreça aquele comportamento que você quer executar. Então, primeira coisa para você fazer esse manejo de contingências. O ambiente tem que ter a menor quantidade de estímulos visuais possíveis. O que eu quero dizer com isso? Não vai ter como eu pegar a câmera para mostrar para vocês, mas, por exemplo, aqui onde eu estou gravando um vídeo é um exemplo muito bom do que não fazer no momento de estudar, porque tem uma garrafa de água, tem o livro que eu deixei aqui para usar como exemplo com vocês, que depois eu vou mostrar, aí tem o estojo, tem o meu caderno de anotações, tem o meu cérebro, que eu deixo aqui em cima da mesa, tem a agenda, o óculos, o microfone de gravar pro Instagram, um papel higiênico tem aqui, porque eu tava gripado esses dias, né? Então veja, cara, o ambiente tem 1 milhão, ó, até um relógio tem aqui, pra vocês verem como eu sou bagunçado às vezes, né? Então assim, o ambiente aqui tem 1 milhão de coisas que não tem nada a ver com estudar. São coisas que eu tenho que tirar da minha mesa, tirar do ambiente para que não aconteça nenhum tipo de distração. Porque o meu relógio, toda vez que bate ali hora fechada, 11, 12, 13 horas, ele começa a apitar. Aí, às vezes eu olho pro lado, tem esse microfone aqui, sei lá, posso ficar abrindo ele, ficar mexendo, brincando com isso. De repente eu vou lá, pego o meu cérebro, fico apertando ele. Antes, quando ele não tinha esse problema aqui, né? Se apertava e o olho pulava para fora. Tava assim, ó. Então veja, eu estou buscando executar um comportamento que exige muito da minha atenção, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas coisas aqui que tiram a minha atenção. Ou mesmo que você não seja uma pessoa que fica pegando, mexendo e tudo mais, cara, não é um ambiente limpo. Tem muita pista visual, muita coisa que o seu cérebro pode prestar atenção em algum momento e que tire o seu foco por um milissegundo, leve para alguns pensamentos e de repente você já está divagando, não está mais fazendo o que você deveria fazer, que era estudar. Beleza? Então, essa primeira parte, você organizar o ambiente. Agora, a segunda parte envolvendo a atenção é, a partir do momento que o seu ambiente está organizado, você precisa então saber distribuir o seu tempo de estudo em blocos. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas vão estudar para concurso e tem tempo para fazer isso. Então, às vezes a pessoa quer estudar 4, 5, 6 horas por dia e tem essa disponibilidade. Só que aí a pessoa começa a estudar uma coisa, vai embora, dá-lhe ler aquilo, assistir videoaula, responder questão, muitas vezes é um tema que é interessante, passa 1 hora, 1 hora e meia direto, 2 horas fazendo aquilo sem parar para nada. Aí depois, quando termina, vai pegar um tema que não é tão interessante, ou alguma coisa que tem um pouco mais de dificuldade. E como você passou antes
2 horas ininterruptas estudando um tema, fazendo questão, fazendo alguma coisa, seu cérebro com certeza vai estar mais cansado. Galera, imagina que o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um músculo, ele é parte do nosso organismo, mas óbvio, né, metaforicamente como se fosse um músculo. A nossa atenção é algo que você precisa exercitar sim, porque é assim que você consegue desenvolver cada vez mais a atenção, mas ao mesmo tempo é necessário também descanso. Assim como você vai na academia, treina, se alimenta bem e o descanso é uma parte extremamente importante, o seu sono é o que vai fazer a recuperação muscular, para que no outro dia você consiga treinar de novo e no longo prazo você vá crescendo, vá ganhando massa, densidade, a nossa atenção é a mesma coisa. Se você não tiver pausas estratégicas para que você consiga relaxar, se recuperar um pouco, ao longo desse tempo, que já é um tempo bem considerável de estudo, de 5, 4 horas, você vai cansar, não tem o que fazer. Então, organizou o ambiente? Agora divide o seu tempo de estudo em blocos. Como que você vai fazer isso? Se você tem um bloco de estudo que é muito longo, como eu falei ali, de 4, 5, 6 horas, divide isso em blocos pequenos. Divide em blocos de meia hora, de 25 minutos. Por exemplo, eu vou fazer 4 horas de estudo. Então, eu vou dividir isso em blocos de 25 minutos. Eu faço 25 minutos, paro 5, depois eu faço mais 25 e paro 5 minutos. Nisso já foi 1 hora. Depois, você pode fazer talvez 30 minutos de estudo, 10 de pausa, volta com 20 minutos. E assim você vai distribuindo o seu tempo. É legal também que nesse cenário, onde você tem 4 horas de estudo, você pode dividir essas 4 horas em dois blocos de 2 horas, e dentro desses blocos de 2 horas, você aplica esses blocos menores. Deu para entender? Então, por exemplo, 25, 5, 25, 5 até 2 horas. Deu 2 horas? Agora eu vou fazer uma pausa um pouquinho maior. Vai ser uma pausa de 10, 15, talvez até 20 minutos para me respirar, tomar uma água, às vezes ouvir uma música que eu gosto, ou até fazer um lanche, alguma coisa assim. Deu o tempo? Agora eu volto na mesma pegada, 25, 5, 25, 5, até fechar ali as minhas 4 horas. E a ideia que você tem que ter muito clara na sua cabeça, dentro desse cenário de dividir o seu tempo de estudo em blocos, é que o descanso é parte do estudo. Às vezes as pessoas vão estudar e falam assim, não, porque se eu tô 5 minutos parado, se eu tô 10 minutos parado, quer dizer então que eu tô perdendo tempo, que eu tô deixando de estudar, que eu podia estar consumindo um conteúdo a mais. E não, cara, você tem que ver o descanso como parte do estudo, como uma extensão do seu aprendizado, porque se você não descansar, você não sustenta a atenção. Se tu não dormir à noite, no outro dia você não tem disposição. Então o descanso é parte importante da nossa rotina, é parte importante da performance. E se tu falar com qualquer atleta profissional, procurar na internet, você vai ver os caras falando a mesma coisa. Tem que treinar, tu tem que se alimentar bem, fazer as coisas certas durante o dia, mas você não descansar, cara, não adianta nada. E para estudar, é a mesma coisa. A nossa atenção precisa de pausas, especialmente em blocos mais grandes, né, em um tempo maior de estudo. Ah, mas e quem não estuda tanto tempo? Quem estuda aí em blocos menores? Por exemplo, uma pessoa que vai estudar por 2 horas, talvez por 1 hora, meia hora por dia, que é só fazer uma leitura e tudo mais. Nesse caso, você pode se arriscar a blocos maiores de estudo, não tem problema. Então, por exemplo, vou fazer meia hora de leitura. Cara, faz a meia hora direto, sem problema nenhum. Ou então eu quero estudar por 2 horas. Faz um bloco de 50 minutos, com descanso de 5, depois você emenda até fechar as 2 horas, ou 50 minutos, descansa 10, depois fecha ali as 2 horas, faz 1 hora direto. Funciona muito bem também. E assim, gente, isso aqui que eu tô falando para vocês são alguns exemplos, tá? A flexibilidade desses blocos, quanto tempo é confortável para você, vai ser muito relativo de pessoa para pessoa. Então você tem que ir testando isso, ver como que você se adapta melhor. E aí você vai ajustando esses blocos de estudo. Agora, tem uma coisa que é o que mais vai te atrapalhar enquanto você estiver estudando. Seja na meia hora, seja no bloco de 2 horas, no bloco de 4, 5, 6 horas. Isso é uma coisa que você não pode fazer durante esse tempo. Vou mostrar aqui para vocês. Tanto é que você pode ver que estava dentro da gaveta. Cara, celular. Esquece que isso aqui existe. Porque o celular,
de muitas formas, ele consegue te entregar várias distrações. Você pode estar estudando, a tela pode acender indicando uma notificação de alguma coisa que não tem nada a ver com rede social, alguma coisa totalmente aleatória, mas a partir do momento que você olha, você está mais suscetível a acessar o celular e, consequentemente, acabar vendo uma outra notificação e começar a mexer. Se você está com ele por perto, ele pode começar a tocar, sem contar que nós caímos naquela velha ideia de custo de acesso à recompensa. A partir do momento que você tem um comportamento que te entrega uma recompensa com um custo muito menor, esse comportamento ele tende a se sobressair sobre aquele que tem um custo de acesso maior. Então, quando você terminar o seu bloco de estudos de 4 horas, por mais que você não tenha entendido muita coisa, cara, você vai se sentir muito bem. Você vai falar, velho, bati a meta, estudei o tempo que eu me propus a estudar. Li a meia hora que eu queria ler. Porém, para você atingir isso, você precisa de todo o desconforto que vai acontecer durante esse tempo. Seu cérebro gastando energia para ter atenção, gastando energia para tentar entender aquilo, gastando energia para tentar entender uma questão, no caso da galera que está tentando passar em residência, concurso. Enquanto que o celular vai te trazer o mesmo bem-estar de uma maneira muito mais rápida e com um custo muito menor. Então, assim, se tiver por perto, a probabilidade de você deixar de fazer o que está fazendo para em algum momento se perder no celular e aí os 5 minutos que você achou que seriam a sua pausa do estudo virarem 1 hora, 1 hora e meia, é gigante, é muito grande. Eu tenho certeza que alguém aí que está assistindo esse vídeo vai se identificar com isso. É aquela pessoa que às vezes fala assim, não, fazendo aqui, tá dando tudo certo e tal, tô conseguindo estudar, tá valendo, vou parar aqui, vou dar uma olhadinha 5 minutos no celular, depois eu volto. E aí, quando a pessoa vê, ela passou meia hora, 1 hora, já acabou o tempo de estudo, ela já devia estar fazendo outra coisa e ela tá no celular ainda. Então, assim, ó, qual que é a ideia? Celular desligado, inclusive o meu não tá desligado. Guardado dentro de uma gaveta e não do seu lado, tá? De preferência, cara, coloca lá na cozinha, coloca em outro quarto, guarda dentro da gaveta da cozinha, coloca lá junto com o garfo e com a faca, pra você esquecer mesmo de onde que tá. E vai estudar, vai fazer o que você tem pra fazer, porque isso aqui é um problema gigante. Próximo tópico, que é um tópico extremamente importante e eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Também envolve o tempo de estudo, mas mais do que isso, a sua percepção sobre o seu tempo de estudo. O que eu quero dizer? Gente, no mundo de hoje que nós vivemos, com profusão de tela, redes sociais, estímulos o tempo todo, a nossa atenção ela é muito restrita. Tanto é que você já deve ter visto 1 milhão de vezes galera que vende nas redes sociais, galera que produz conteúdo falando que o principal ativo hoje é a atenção. Não porque a nossa atenção está escassa, mas porque quem retém a atenção dentro das redes sociais vende mais, engaja mais e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, assim, quando a gente pensa nos nossos estudos e considera todo esse ambiente ao nosso redor, nós estamos falando de uma briga de atenção o tempo todo. E em meio a toda essa confusão, você conseguir destinar meia hora que seja, 1 hora de tempo do seu dia para estudar é muita coisa sim. Eu vejo muita gente meio que desmerecendo o tempo que está estudando. Cara, se tu consegue estudar 4 horas por dia, não fica achando que é pouco. Você tinha que estar estudando 6, porque assim você não vai passar. Ou você estuda 6 e fala assim, não, eu tinha que estar estudando 8. Gente, não é assim. Coloquem os pés no chão, olhem para a realidade de vocês. Tem muita gente que trabalha o dia todo, que às vezes tem 1 hora, meia hora para estudar por dia, sabe que é importante cuidar da saúde, pratica ainda uma atividade física. Como eu falei para vocês, o descanso é extremamente importante, a gente tem que priorizar sono, até porque se não dormir bem, não consegue reter informação. Então veja, comece a dar valor para quanto tempo você estudou. Se você tem 1 hora para estudar por dia e você estudou 1 hora, cara, parabéns. Você não tinha que ter estudado mais. Você fez o que você tinha que fazer. Você que estuda 4 horas por dia, velho, você está estudando um tempo absurdamente bom. Cara, o seu dia não tem 24 horas. 8 horas você passa dormindo. Já sobram 16. Vamos supor que seja menos, né? Que você vai dormir ali o mínimo, que são 7 horas. Nesse cenário, sobram 17 horas para sua rotina. Dessas 17 horas, você vai trabalhar 8 horas por dia. Sobram 9. Tira uma do horário de almoço, 1 hora menos. Às vezes você vai levar, sei lá, 1, 2 horas para ir e voltar do trabalho durante o seu dia.
já cai para 5, 6 horas. Vai treinar é 2 horas. O que vai te sobrar ali é 2, 3 horas dentro da sua rotina. Às vezes nem isso, porque você chega em casa, tem que lavar a louça, tem que colocar roupa para lavar, tem que fazer a janta, às vezes tem que separar a comida do outro dia. Então, assim, gente, olhem para a realidade de vocês. Não é porque o colega do lado tá estudando 4, 5 horas por dia que você tem que fazer a mesma coisa. Às vezes, infelizmente, não é a sua realidade, não é a realidade da maioria das pessoas. Inclusive, um bônus aqui, que isso é algo até meio comum, principalmente quando a gente pensa em cursos específicos. Vou usar de novo aqui o exemplo da medicina, tá? Porque eu atendo muitos pacientes que são médicos e estão nessa situação de fazer residência, né? Então, assim, o que que acontece às vezes? Às vezes tem aquela pessoa que tem uma condição um pouco melhor, que sempre estudou em colégio particular, que conseguiu passar na faculdade, durante a faculdade só estudava, né? Os pais bancavam tudo, o que não tem problema nenhum, méritos da pessoa, sorte dela, méritos da família dela, que, sei lá, herdou patrimônio ou construiu patrimônio e tá tudo certo. O problema é que dentro desse contexto sempre tem algumas pessoas que estão lá também, mas não vivem a mesma situação. Então, às vezes é a pessoa que sempre estudou em colégio público e aí precisou se esforçar muito para passar na faculdade. Passou na faculdade, já tinha alguns perrengues, porque precisava de moradia, precisava de alimentação. Depois se forma, vai estudar para passar em residência, vive uma rotina totalmente diferente do outro. Às vezes o outro dá, sei lá, 3, 4 plantões no mês só para se manter ativo ali e estar trabalhando. Enquanto aquele que não tem a mesma condição precisa dar 10, 15 plantões no mês. Já não dorme praticamente metade dos dias, tem muito menos tempo para estudar, está muito mais cansado. Como que a gente vai colocar essas duas pessoas dentro da mesma situação? Veja, a gente está falando de dois profissionais da medicina, um com uma situação totalmente favorável, o outro, mesmo ganhando bem, cara, tem um mundo totalmente, um contexto totalmente diferente. Então, use a sua realidade como parâmetro para o seu tempo de estudo. Nunca use a realidade do outro, porque isso pode te colocar numa cilada gigante. E o que fazer para reter informações ou conseguir passar naquela prova, né? Passar naquele concurso. Gente, aqui nós temos dois cenários diferentes, tá? Então eu vou falar um pouco daquela pessoa que quer estudar, lembrar do que estudou, conseguir transmitir aquele conhecimento, e aquela pessoa que precisa usar esse conhecimento para assinalar questões que vão fazer ela atingir um objetivo. Então, primeiro, aquela pessoa que quer reter esse conhecimento e depois saber usar isso de alguma forma que não seja passar em uma prova. Como eu faço isso, tá? Que é o meu caso, porque eu não estudo para concurso. Vou pegar exemplo aqui de um livro que eu tô lendo, que é um livro que eu já li antes, não li inteiro, então agora eu tô passando ele a limpo aí, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck. Ele é um livro bem básico, assim, tá? Para os profissionais da psicologia. É meio que um manual básico de tudo que você precisa saber para atuar com terapia cognitivo-comportamental, partindo do princípio que você é formado em psicologia. E aí eu tô relendo ele para mim pegar algumas coisas que eu acho que eu posso ter perdido durante a minha especialização e tudo mais. Enfim, como que eu divido aqui então a minha aquisição de conhecimento? Conforme eu vou lendo o livro, você pode ver que eu vou marcando com post-its. O que que são esses post-its? O que que eles significam? Esses aqui que estão dobrados, eles são post-its que falam de coisas mais específicas. Então, por exemplo, né, aqui dentro dessa página 21, o post-it que eu coloquei foi estrutura da sessão em TCC. Por que que eu coloquei isso? Porque aí eu vou grifando tudo aquilo que eu acho importante. De novo, tá? Como é um livro que eu já tinha lido, eu não grifo muitas coisas. É realmente aquilo que eu olho e falo, olha, acho que por vezes eu me esqueço disso, ou isso aqui falta na minha prática. Então, são coisas mais específicas dentro de tópicos específicos. Por isso que eles ficam dobrados. Então, estrutura da sessão em TCC, o título, princípio número 11, as sessões de TCC são estruturadas. E aí, aqui eu grifei no meio, né? O que eu faço em determinada sessão é influenciado pelos objetivos e problemas do paciente, a minha conceitualização, a força da nossa relação terapêutica e as preferências do paciente e o estágio do tratamento. Então, são coisas ali bem específicas que eu vou notando que são ideias que às vezes me faltam e por isso eu deixo o post-it dobrado. Então, post-it dobrado, no meu caso, tá? Ele significa uma informação específica dentro de um tópico muito específico. Enquanto que os outros post-its, que são esses aqui que estão em pé,
eles vão falar sobre temas mais amplos. Por exemplo, você pode ver que aqui nessa página, que é a página 75, eu não tenho nada grifado. Isso significa que todo esse tópico aqui é importante para mim no sentido de que é um tema amplo e eu preciso ter uma visão geral disso aqui. Logo, eu sinalizo ele com um post-it em pé. E aí você pode ver que aqui tem realizando a avaliação. Ou seja, a partir daqui a gente vai ter toda uma construção onde a autora vai me ensinar como realizar a avaliação. E aí ele é dividido áreas da avaliação, obtendo a descrição de um dia típico do paciente, né? Aqui tem como se fosse um roleplay, né? Uma conversa dela com o paciente. Aí aqui, ó, na página seguinte, página 77, tá vendo que tem o post-it dobrado? Vamos dar uma lida, ó. Dica clínica importante. Um tópico específico dentro de um assunto específico. Então, dentro de respondendo à desesperança e o ceticismo, eu grifei essa dica clínica. Pode ver que tem um, não sei se vai dar para ver, mas tem aqui, ó, começo em caneta e aqui no final. Então, eu divido dessa forma. É mais ou menos nesse sentido que eu grifo, que eu faço anotações e marcações no livro. Agora, tem uma segunda parte que vem meio que no sentido de construir, né, raciocinar aquilo que você anotou ali. E aí que entra um caderno de anotações. O que eu percebi, gente? Conforme eu fui estudando, eu leio muito, sabe? Eu leio praticamente todos os dias, e eu sempre tento dividir a minha leitura entre uma leitura técnica e uma leitura de ficção ou de algum outro tema. Depois eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas eu percebo que nessas leituras técnicas, o simples fato de você grifar e sinalizar não te ajuda a reter a informação. Para você reter a informação, você precisa anotar. E mais do que anotar, precisa ser escrito à mão. Cara, pois é, eu sei que parece meio absurdo, né? Tem gente aí que escreve no tablet, que escreve no Word, no computador, mas não é a mesma coisa. Nós temos até alguns estudos que apontam para essas diferenças entre a escrita digital e a escrita manual. Se você quiser, depois você pode dar uma olhada. E realmente, pelo menos assim, depois de ter lido isso e colocado em prática, para mim fez uma diferença absurda, porque você retém muito mais o conhecimento a partir do momento que você escreve. E mais do que escrever, quando você lê aquilo e tenta organizar em uma folha, vai passando a limpo as ideias, você está estruturando o conhecimento que você viu como importante. Então, pensa, eu sinalizo ali desde temas mais amplos até temas mais específicos dentro de tópicos específicos. Depois, quando eu escrevo isso, vai ficando muito mais claro para mim, a informação fica muito mais presente na minha mente. E um exemplo que eu vi no meu caso, que retrata como isso funciona, é nos meus atendimentos, porque a partir do momento que eu consegui fazer isso, ficou muito mais fácil de eu conseguir jogar essas ideias que eu leio e estudo para dentro dos atendimentos. Ficou mais fácil de lembrar naquele momento que eu estou atendendo a pessoa de que, olha, aqui cabe técnica X, aqui cabe esse tipo de abordagem com o paciente. Eu vou abrir aqui meu livro para mim, meu livro não, né? Meu bloquinho de anotações para mim mostrar para vocês. Então aqui, né? A primeira página já tem. Pode ver que minha letra é feia pra caramba, cara. Dá uma olhada. Livro Judith Beck TCC. Então eu coloquei aqui, né? Página 7, que é logo no início ali, a diferença entre TCC e CTR, que é a terapia centrada na reabilitação. É uma coisa que eu não me recordava e eu coloquei, né? Que é necessário não focar só nos problemas, mas também nas crenças adaptativas do paciente. É um princípio muito básico e que quando eu li, eu percebi, cara, às vezes eu me esqueço disso aqui. Às vezes eu passo uma sessão toda lidando ali com as dificuldades do paciente, porque realmente, hora ou outra, tem que ser assim. Mas muitas vezes eu poderia trazer uma crença adaptativa dele, reforçar algo de legal que ele está fazendo, e muitas vezes o paciente não se dá o valor por isso, é a gente que tem que apresentar, e eu acabo não fazendo porque eu me esqueço disso. Então, né, foi um tipo de observação que eu fiz sobre um tópico específico ali dentro. E assim eu vou trazendo, né? Eu gosto de escrever também a definição de conceitos e termos, porque isso me ajuda a ir retendo esse tipo de informação. Outra coisa que eu fiz aqui, que eu não vou poder mostrar a página, tá? Mas é sobre planos de ação, né? Aqueles tópicos específicos, que no caso seriam os post-its dobrados, às vezes eu passo eles a limpo e escrevo o nome do paciente do caso que eu estou atendendo. Por exemplo, né? Tem aqui lista, uma técnica em específico, lista de créditos de coisas difíceis que o paciente fez durante o dia, no caso de pacientes que são muito autocríticos. Eu vou lá e escrevo embaixo, usar com o paciente X, usar com o paciente Y. E por que que eu tô dizendo isso para vocês? Porque é aqui que vem a grande sacada. Cara, além de tu separar
tópicos amplos, tópicos específicos, passar limpo esses tópicos e organizar essas informações através da escrita que vão facilitar com que você se recorde disso depois, você ainda está pegando o aprendizado e usando para uma aplicabilidade no mundo real. Quando eu escrevo aquilo, reforço a informação, vou fixando o conhecimento e coloco usar com o paciente tal em situação tal, significa que eu estou conseguindo usar o conhecimento como ferramenta para transformação no meu mundo. Isso aqui é o que faz o conhecimento valer a pena. Isso aqui é o que faz o estudar, o conteúdo, o conhecimento fixar na sua memória. Porque o negócio não fica só aqui no mundo das ideias, né? Usando a metáfora aí da filosofia. Vai para a parte prática, cara. A partir do momento que tu coloca em prática, o negócio flui. E essa é a ideia de estudar. Você só adquirir o conhecimento não funciona. Você tem que colocar o conhecimento em prática. Ele tem que ser aplicável na sua vida para que você consiga se lembrar disso. E é justamente aqui também que nós podemos pular a galera que precisa passar uma prova, precisa passar no concurso. Você pode usar esse mesmo tipo de lógica aqui, tá? Para você conseguir se recordar das coisas. Mas se tu não responder questão, cara, tu não vai passar no negócio. Eu diria que assim, a pessoa que estuda para concurso, ela precisa também desse tipo de ideia, precisa ali do panorama geral, de entender os conceitos, né? Tudo vai ser muito relativo para a área que a pessoa está estudando, mas se você não tirar um tempo para responder questões, vai ficar muito difícil de você atingir o seu objetivo. Eu diria, particularmente, que na reta final de preparação para uma prova, é mais importante que você aplique tudo que você estudou, respondendo questões, do que você só se recordar de temas, só fazer anotações. Porque veja bem, gente, muito concurso tem pegadinhas, as questões, elas são feitas de forma que só saber o conteúdo não é o suficiente. Você muitas vezes tem o conteúdo, mas a questão apresenta aquilo de uma maneira um pouco confusa. E são nuances muito simples dentro da questão que vão te direcionar para a resposta certa. Você sabe a resposta certa, você sabe o que a pergunta quer te dizer, mas às vezes você erra porque existe uma nuance, alguma coisa que leva por um caminho muito específico. E é aí que entra a importância da prática. Se você não praticar, fazer questão, você vai se perdendo nessas nuances. Você vai cair numa prova, às vezes vai ter uma pessoa que estudou menos tempo que você, que é muito bom em saber desses temas mais amplos, que pega um conceito e sabe pensar de maneira ampla sobre ele. Não é tão específico quanto você, mas é muito bom em entender o que a questão quer dizer. Quem estuda para a prova, quer passar em residência, quer passar em concurso, destina aí suas horas de estudo, separa em blocos, aplica todas as estratégias que eu expliquei por aqui, inclusive essas de anotação, se você achar que é viável, mas na reta final, separa um tempo legal para aprender a responder questões, para aprender a aplicar aquilo, que é mais ou menos o que eu faço quando eu faço as minhas anotações. Ok? E por fim, para fechar, vou te dar aí a última dica que vai envolver também um pouco de manejo de contingências, de saber organizar o seu ambiente como forma de favorecer o comportamento que você quer desempenhar, que é ter um local específico e práticas específicas pro momento de estudo. O que que isso significa, gente? Significa que você vai criar alguns estímulos discriminativos para que, quando o seu cérebro se depare com aqueles estímulos, ele entenda o que vem na sequência, ou ele fique interessado em buscar o comportamento que vem na sequência. Como a Abel apareceu aqui no vídeo, eu vou dar um exemplo envolvendo ele, né? Existe uma palavra muito específica, que é um estímulo discriminativo, que deixa ele maluco, que é a palavra. Pois é, eu não posso falar essa palavra alto, né? Senão ele vai vir correndo aqui, eu não consigo terminar o vídeo. Outro estímulo discriminativo para esse mesmo comportamento dele é quando ele vê a coleira, a guia dele, né? Se eu abrir uma porta específica, tirar esse objeto em específico, ele já vai entender o que vem em sequência. Ou seja, existe um estímulo discriminativo para isso. Agora, você não é um cachorro, né? Então você precisa de estímulos discriminativos diferentes. E é por isso que eu vou dar algumas ideias para você. Separe um local específico da sua casa, do seu quarto, só para estudar. Então, aqui onde vocês estão vendo, né, o meu quarto hoje, que é onde eu estou atendendo, estou gravando, tá cru, não tem nada. A gente se mudou de apartamento, mas eu estou fazendo o projeto de um escritório. Como que eu vou fazer isso aqui dentro? Aqui atrás de mim vai ser uma parede que
que vai ter uma prateleira de livros, enquanto que aqui onde eu estou nesse momento vai ter uma bancada e aqui do lado outra bancada. Uma bancada eu vou usar só para atendimento e produção de conteúdo, outra bancada eu vou usar só para estudar. Isso significa que a partir do momento que eu me posicionar em uma determinada localização do meu quarto, eu vou estar fazendo exclusivamente uma coisa que é ler, que é estudar. Além disso, aqui do lado eu vou colocar como se fosse um sofá, porque eu gosto de ler algumas coisas deitado. Então, quando eu estiver deitado aqui, muito provavelmente eu vou estar também estudando. Ou seja, dentro de um ambiente relativamente pequeno, eu vou criar algumas pistas para o meu cérebro, alguns estímulos discriminativos que sinalizam determinado comportamento. Aí na sua casa, você pode fazer isso estudando em um cômodo específico, em uma mesa em específico, em um determinado horário do dia. Aí que entra a importância da rotina, é chegar naquele horário, o seu corpo meio que pedir por aquilo. Quem pratica atividade física regularmente, segue uma rotina minimamente estruturada, entende isso. Quando chega ali no horário, o teu corpo meio que começa a pedir pelo negócio, porque você construiu esse aprendizado. Existem alguns estímulos discriminativos para aquilo. Outro tipo de estímulo discriminativo pode ser uma bebida, um alimento. Às vezes, sei lá, você gosta de tomar um chá em específico, vai lá, prepara aquele chá só para os momentos de estudo. Então, toda vez que você for estudar, você vai começar a construir um ritual. Vou lá, preparo o meu chá, vou para aquele lugar, aquele ambiente que já vai estar limpo, já vai estar organizado. Só vou deixar o meu caderno de anotações e vou ter o meu computador sem Instagram, sem WhatsApp, web aberto. Meu celular vai estar desligado em outro quarto. E enquanto eu tomo o meu chá, eu inicio os meus estudos. Ou então, supondo aqui que você seja a pessoa que vai estudar no período da tarde, e ali pelas 3 horas você quer fazer um lanche. Eu fiz um bloco entre as 1 e as 3 horas. Dividi esse primeiro bloco de 2 horas, de 25 e 25 minutos, como o João falou. Deu 3 horas da tarde, eu vou fazer uma pausa maior de 20 minutos. Todos os dias, nessa pausa de 20 minutos, eu vou fazer o meu lanche da tarde, comendo alguma coisa que eu gosto, alguma coisa em específico. Mais um estímulo discriminativo que seu cérebro vai entender que você está dentro de uma rotina que envolve determinado comportamento. Então veja, são coisas relativamente simples que você pode usar ao seu favor e pode ter certeza que se você conseguir aplicar tudo isso que nós abordamos por aqui, você vai ter uma qualidade de estudos muito maior e vai conseguir reter muito mais informações. Nesse vídeo seria isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido. É uma pergunta que eu recebo muito, principalmente nas caixinhas, e assim que esse vídeo sair, quando a galera me perguntar isso de novo, eu posso colocar o link por lá, para que outras pessoas acompanhem também esse conteúdo. Agradeço você que ficou até aqui, peço que você deixe a sua opinião nos comentários, se você acha que isso faz sentido ou não. Se você colocar essas técnicas em prática e não funcionar, volta aqui para me contar também, não tem problema, e sinta-se à vontade para falar sobre as suas técnicas e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.